E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. E o vídeo de hoje eu resolvi mudar o enquadramento rapidamente pra testar um negócio aqui com vocês. Mas eu decidi ficar hoje aqui no meio da minha mesa. Então vocês conseguem ver, ó, os livros todos aqui atrás. Quer dizer, não todos, mas consegue ver um pouco o livro. Tem mais livro em cima, né? O livro até lá em cima, tem um monte de coisa até lá em cima, mas não dá pra mostrar tudo, né? Porque a lente não pega tudo. E eu resolvi hoje trazer pra vocês as minhas últimas leituras, tá? Que já tem um tempo que eu gravei e eu já fiz várias leituras desde então. Até porque eu tô lendo muita coisa agora pra Bienal, pra encontrar os autores lá e tal. Então tem um monte de dica, um monte de leitura legal, um monte de coisa que eu tenho lido agora recentemente. Então eu espero que vocês peguem dicas, gostem e tal. Inclusive, já quero deixar vocês avisados que tá rolando no Estante Virtual um festival de cupons. Então aqui na descrição do vídeo eu vou deixar todos os cupons que estão valendo. Gente, tem muito cupom legal pra vocês comprarem livros novos ou livros semi-novos lá pelo site do pessoal do Estante Virtual. Como eu sempre falo pra vocês, o Estante Virtual é um marketplace que junta livreiros, sebos, etc. de vários lugares do Brasil. Então você consegue ter vários vendedores, consegue achar edições que você às vezes não consegue achar em algumas outras lojas. E obviamente você consegue pagar um preço bom. Além disso, tem essas promoções, tem cupons, etc. Tem livros semi-novos com preços ótimos. Então se você tá com a grana curta, mas quer continuar lendo e quer continuar colocando livro na sua estante, essa é a melhor opção. A melhor. Eu gosto sempre de falar do pessoal da Estante Virtual aqui no canal, porque eu acho que é uma forma de realmente você conseguir, nesses momentos complicados que a gente tá passando agora, conseguir continuar tendo o seu momento de lazer, o seu entretenimento. Você não pode abrir mão disso, tá? Nunca. Senão a gente termina de ficar doido mesmo, não é mesmo? E além disso, você ainda tá ajudando pequenos negócios, pequenas lojas, pequenos sebos e tal, ao redor do Brasil inteiro, reutilizando livros que já, enfim, já estão aí rolando no mercado, enfim, muita coisa legal. Como eu já falei pra vocês, tem muito cupom, vou deixar aqui embaixo, tô aqui até pra não perder nenhum, ó. O Festival Cupom 5 dá 5% de desconto em todos os livros que estão dentro da campanha, tá? Ele é um cupom mais geral, mais genérico. O de lançamentos é o Novidades 7, que dá 7% de desconto. O de boxes é o Boxes 7, com 7% de desconto. Quadrinhos é o Quadrinhos 5, que dá 5% de desconto. E o Young Adult, né, que é os famosos YA, os famosos livros jovens adultos, é o Amo YA ou Amo YA 7. Você ganha 7% de desconto. Vou deixar aqui na descrição, todo anotadinho, bonitinho também pra vocês não se perderem. E, obviamente, o link da Estante Virtual também vai estar aqui na descrição do vídeo. Vocês vão lá pra página da campanha, vão ler tudo lá, vão descobrir os melhores livros pra vocês e vão aproveitar a promoção, beleza? Eu vou dar um monte de dica agora nesse vídeo, eu espero que talvez você consiga aproveitar lá alguma coisa. Bom, desde que eu fiz o vídeo de últimas leituras, tem alguns livros que eu já li, mas que eu já fiz vídeo aqui no canal, então eu não vou ficar me estendendo, eu sempre falo isso pra vocês. Por exemplo, eu li A Espada de Vidro, da Victoria Aveyard, que é o segundo livro da série da Rainha Vermelha. Preciso, inclusive, começar a ler o terceiro, ainda não comecei, mas eu vou ler em breve pra poder fazer vídeo aqui pro canal. Mas se você quiser saber mais sobre A Espada de Vidro, tem um vídeo feito já aqui no canal, tem também o vídeo de Rainha Vermelha, mas esses vídeos têm muito spoiler, tá? Eu conto o livro inteiro e dou as minhas opiniões, então já fica avisado que tem spoiler. Mas já adianto a vocês que eu não amei, mas também não achei horrível, mas não amei. Achei levemente melhor do que o primeiro, o que muitas pessoas ficaram um pouco surpresas, porque muita gente falava que esse segundo livro era o pior de todos, mas eu achei algumas coisas interessantes. E eu falo melhor nesse vídeo. Acho que a Mare ficou uma personagem um pouco mais dinâmica, um pouco diferente. Tem muita gente que não gosta dela, tem muita gente que continua odiando ela mesmo assim, mas eu curti. Curti não, eu achei um pouco melhor. Não. Well... Eu achei interessante a abordagem que a Victoria Aveyard trouxe pro livro, pra essa personagem nesse livro. Eu já vou dizer aqui pra vocês, pro Espada de Vidro eu dei 2,5 estrelas. Daí depois eu li Perdida, da Karina Risse, que também tem um vídeo aqui no canal, onde eu basicamente resumo o livro inteiro, então também tem um monte de spoiler. Esse é um livro nacional, que se passa nos anos de 1830 aqui no Brasil, que fala muito sobre... É um romance de época, que fala muito sobre uma menina que viaja no tempo pra essa época de 1800 e pouco, conhece um boy, só que ela sabe que ela pertence aos tempos atuais, e não a esse mundo do boy. Mas enfim, coisas vão acontecendo, a gente vai conhecendo um pouco mais da vida dele, da casa dele, dos parentes dele, das coisas daquela época. Ela vai tendo que se adaptar àquela, né, os costumes daquela época. E tem uma discussão muito interessante que eu faço naquele vídeo, que é sobre a questão da escravidão, porque a Karina Risse decidiu não abordar a escravidão no livro, portanto não existem nenhum escravo no livro, né? Durante o livro você vai ver, não vai ter nenhum escravo, mas também tem uma questão de pouca representatividade ali, não tem ninguém negro. Acho que a única pessoa abertamente preta do livro é a amiga dela nos tempos atuais, mas naquela época de 1830 não tinha ninguém. Tem toda uma discussão, que enfim, tá lá naquele vídeo,
Vai lá assistir, mais 70 mil pessoas já assistiram. Vai lá depois me diz o que vocês acharam lá nos comentários. Eu dei 2 estrelas pra Perdida. Daí depois eu li After 2, né? O After Depois da Verdade. É o segundo livro de After. Muita gente veio me pedindo. After, o primeiro livro, era o meu vídeo mais assistido do canal, com mais de 250 mil visualizações. Eu decidi fazer um novo falando do segundo livro. E eu também dou um monte de spoiler. Eu conto o que acontece no livro inteiro. Depois eu dou as minhas opiniões. Basicamente, o primeiro livro piorado um pouco, sabe? As coisas ficam mais violentas, ficam mais agressivas, ficam mais bizarras, ficam mais desrespeitosas. Mas é aquilo, o After, ele tem um poder nesse livro, a Anna Todd, ela tem um poder de conseguir te prender, porque é uma grande baixaria. Então, assim, igual ver no caso de família, tanta baixaria, tanta briga, tanta confusão, tanta discussão. Que problema desse que é baixaria? Baixaria é você! Que você acaba, tipo, tá bom, vou fingir que tá tudo bem, vou ficar aqui preso nisso, você acaba ficando muito preso na história. E eu acho que, assim, falta substância, roda em círculo, entendeu? É muita repetição dos mesmos formatos, das mesmas coisas, briga, separa, volta, briga, separa, volta, briga, separa, volta, transa, separa, transa, briga e volta e transa, é uma loucura. Bus, club, another club, another club, another club, plane, next place, no sleep, another club. Pra After 2, eu dei 2 estrelas, tá? Agora a gente vai começar nos livros que eu não falei tanto aqui no canal. O livro que eu vou falar agora se chama Escola de Contos Eróticos para Viúvas. Ele é da Bali Kaur Jaswal. Esse é um livro que eu li junto com o pessoal dos apoiadores, né? No clube de apoiadores do canal. Se você não é apoiador do canal ainda, você poderia, por favor, apoiar. Entrando aqui na descrição do vídeo tem um link pra você apoiar o Livraria em Casa. Com, enfim, valores de 10 a 30 reais. Participar de várias coisas. Tem recompensas, tem sorteios, tem um monte de coisa legal. Esse livro foi trazido pelos apoiadores, foi uma sugestão deles, e ganhou depois a enquete que a gente faz todo mês pra discutir qual livro a gente vai ler no mês seguinte. Esse livro foi o livro que a gente leu durante o mês de maio, se eu não me engano. Um dia eu vou fazer um vídeo aqui no canal falando de todos os livros que a gente já leu no clube de apoiadores. Se você perdeu, já teve um outro grupo de apoiadores antes do atual, enfim, já tem um monte de livros. A gente já tá... Só esse segundo clube de apoiadores já tá completou 1 ano agora, em junho. 1 ano. Então a gente já tá mais de 12 livros lidos. O Escola de Contos Eróticos, ele primeiro que tem esse nome, né, que é um pouco assustador, mas eu já vou falar pra vocês, calma. Ele conta a história de uma menina que ela é filha mais nova de uma família que mora na Inglaterra, mas eles são Punjabi. Tá? É uma etnia que tem uma mistura ali de indiano, paquistanês, etc. E tem uma comunidade muito grande dessas pessoas Punjabi lá na Inglaterra, né? Em Londres. E aí é um choque muito grande de culturas, né? Porque o povo Punjabi é um povo bastante tradicional, é um povo de casamentos ainda arranjados, é um povo que não acredita em várias coisas que a gente faz, que a gente usa, que a gente consome, etc. Porém, ela tá inserida numa comunidade extremamente ocidental, que é Londres, né? Reino Unido e tal. E essa menina mais nova, ela já começa a se desvencilhar um pouco das coisas da família, né? Das tradições da família. E aí um dia ela tá lá no templo, a irmã dela quer achar um marido, e a irmã dela pede pra ela colocar, tipo, um panfleto dizendo os detalhes e tal de como encontrá-la, caso aquela pessoa que esteja ali no templo queira conhecer a sua próxima, né, sua nova mulher. Uma nova mulher. Ou a sua mulher primeira. E aí quando ela tá lá, ela vê um panfleto convidando algum professor pra dar aula de escrita criativa. E ela vai lá, se inscreve, ela é a única pessoa inscrita, e ela é aceita pra dar aula nesse templo, que é um centro de convivência de pessoas Punjabi, etc. E chegando no primeiro dia de aula, ela vai dar aula de escrita criativa, só que ela percebe que as mulheres não sabem nem escrever, nem ler, nem nada. Elas são analfabetas. Muitas delas vieram pra Inglaterra depois, já adultas e tal, então elas também não sabem inglês muito bem. E aí ela percebe que ela não vai dar aula de escrita criativa, ela vai dar aula de alfabetização pra essas mulheres, né, pra essas viúvas. Só que essas mulheres, elas querem, na verdade, discutir contos eróticos, porque elas são muito reprimidas em casa e tal, na vida inteira. Elas são viúvas também, como o próprio título do livro diz, então elas estão muito reprimidas e elas não conseguem falar sobre aquilo com ninguém, elas se juntam ali e elas começam a contar casos eróticos na aula. A menina, a personagem principal, a Nikki, se eu não me engano, ela começa a ajudar elas e tal, e elas vão anotando aquelas histórias, etc. Bom, e o livro segue daí, só que tem uma parada meio thriller, tem uma coisa meio policial também, acontecem umas coisas meio bizarras, tem umas coisas meio bizarras que acontecem ali com a comunidade Punjabi, porque existem pessoas que não gostam que mulheres façam coisas que eles entendem como erradas. Enfim, pessoas morrem, pessoas somem, pessoas são agredidas, pessoas são ameaçadas. É uma parada bem pesada que realmente acontece nessa comunidade que existe de verdade. Então é muito interessante, e principalmente a viagem cultural que você tem lendo esse livro. Eu achei muito legal. Eu fiquei muito preso no livro, eu realmente não era o que eu esperava. Tem essa parte thriller que é muito legal, que você fica muito envolvido e que você vai conhecendo muito sobre a cultura dessas pessoas e muito sobre a forma que elas são repreendidas mesmo, entendeu? Como elas não conseguem ter
uma vida humana plena, né? Não é nem que eu espere que elas façam coisas muito loucas, mas assim, elas não podem ter vontades básicas, elas não podem assim, eu não quero estar nesse casamento, esse casamento é abusivo, esse cara me agride, elas não têm essa oportunidade, elas não têm essa opção, sabe, de vida. E é muito, muito duro, como eu já imaginava que seria desde o início, mas o livro ele traz uma parte de comédia, de diversão. Então assim, ele é uma coisa cultural, interessante, densa, pesada, mas ao mesmo tempo muito divertido, muito leve, muito engraçado, sabe? Tem várias cenas eróticas, porque elas contam as coisas e tal. É uma loucura. Eu acho que o livro, ele peca em não se aprofundar muito nas coisas, sabe? Contos eróticos eu não gostava tanto, eu pulava muito deles, então não era uma parte do livro que eu realmente gostava muito de ler, mas é uma coisa minha. E eu acho que algumas outras coisas podiam ter mais profundidade, principalmente essas partes um pouco mais densas da cultura. Mas eu gostei do livro demais, eu dei 4,5 estrelas pra ele, ou seja, eu quase dei 5 estrelas, eu só tirei um pouquinho de uma coisa ou outra, mas eu recomendo super, achei muito legal. Ele já veio na tag também, há uns tempos atrás. Então se você não conhecer, ele já foi também livro escolhido pela Reese Witherspoon, já falei aqui no canal desse livro, mais ou menos. Então se você não conhece o livro ainda, recomendo que procure. Outro livro que eu li também, recentemente, fiz um trabalho com o pessoal da Suma, foi o Órbita de Inverno, que é da Everina Maxwell. Não sei se vocês viram, mas eu fiz um Reels lá pro Instagram do canal, que eu fiz de divulgação e tal, que eu li essa história pro pessoal da Suma, que lançou aqui no Brasil há uns meses atrás. E esse é um livro que ele tem um enfoque muito legal. A gente já tinha falado desse livro também aqui no canal, quando eu recebi de presente. A gente leu a sinopse juntos, eu e Rodolfo. Então eu já estava curioso pra esse livro, porque ele é uma ficção científica, que é uma coisa meio Star Wars, sabe? São vários planetas, são vários mundos, tem um sistema político, né? Tem um sistema econômico bem grande, de vários planetas, etc, etc. É uma coisa bem Star Wars, bem fundação também do Asimov. E a conexão que eles fazem entre um reino e outro, que é súdito do outro reino, no outro planeta, né, no caso, é através do casamento, como a gente já viu em vários outros livros de medievais, etc. Só que nesse caso, nesse livro específico, os casamentos, os relacionamentos em si, eles não são apenas heterossexuais. Não existe essa discussão de, homem, mulher. É normal, é um homem com outro homem, uma mulher com outro homem, uma mulher com uma mulher, enfim, é normal. GLBT, diversidade. E além disso tudo, além desse binarismo que eu falei aqui agora, o livro também trata com naturalidade a questão trans. Então tem alguns personagens que eles não são binários, né? Eles são não binários. Porque nesse lugar, nessa cultura, você pode ser homem, mulher ou não binário. Então é muito interessante também, muito legal, muito fresco, né? Você vê uma ficção científica atual, com essa pegada bem de mundos e intriga política, traições, etc. E ter também esse fator muito legal da diversidade, da representatividade, inclusive de personagens não binários. Todes. Ou não binários, se a gente quiser usar a linguagem neutra. E aí, nesse caso, né, eles vão... vai ter um casamento arranjado entre dois homens, logo no começo do livro. Na verdade, já tinha um casamento arranjado entre dois homens de planetas diferentes, só que um deles morreu. Ele morreu e foi babado. Ninguém sabe muito bem, parece que foi assassinado, mas ninguém sabe, ninguém entende. E aí, como esse cara morreu, tem que substituir o cara que morreu. E aí eles pegam um primo deles lá do reino e coloca pra casar com esse boy que ficou viúvo. E aí eles juntos vão ter que se adaptar um ao outro, né? Porque eles entraram num casamento aleatório. E além disso, eles também têm que entender o que realmente aconteceu com o cara que morreu, né? Aconteceu alguma coisa? Foi um assassinato? Não foi? Foi por uma questão política? Quem que fez? Quem que matou? Enfim, toda uma treta. É o que eu falo pra vocês. Eu achei o livro muito interessante, muito divertido, muito fresco. Traz uma coisa que eu realmente não tinha lido ainda, com uma pegada de ficção científica, com uma temática de ficção científica que eu gosto muito. Essa coisa meio space opera, né? Meio planetas e tal, que interagem, que tem uma relação entre eles. Eu acho que falta um pouco mais de profundidade em algumas coisas, sabe? Eu não entendi totalmente se esse é o primeiro livro de uma série ou não. Eu acho que foi meio que a coisa assim, vamos lançar, se bombar a gente continua, outro publica outros. Não tem ainda nenhum segundo livro publicado lá fora, nem aqui no Brasil também. Então eu acho que falta coisa, sabe? Talvez um segundo livro traga mais profundidade, mais dinâmica pra alguns personagens. Então ele falta um pouco de alguma coisa ali, mas eu acho que é divertido, é gostoso, é rápido de ler. Se eu não me engano, o Vitor gostou bastante, então ficou aí a dica. Outro livro que eu li, esse eu não vou falar muita coisa ainda, porque eu acho que eventualmente vai ter um vídeo aqui no canal falando sobre, que foi Carrie Soto is Back, que é o livro novo da Taylor Jenkins Reid, que ele só sai em agosto, se eu não me engano, e eu recebi de presente do pessoal da Paralela, que é selo da Companhia
das Letras, com uma antecedência de 2 meses, porque eles receberam pra fazer a tradução, etc. E eles tiveram uma liberação da editora gringa de liberar pra algumas poucas pessoas. E eu recebi, fui uma dessas pessoas que que recebeu esse livro. Eu vou falar só um pouco aqui de sinopse e vou dar uma pincelada no que eu achei, tá? Mas eu vou deixar pra me aprofundar um pouco mais pra frente, quando o livro sair, porque eu acho que também não vale a pena a gente ficar falando muito sobre. O livro não saiu ainda, então as pessoas não tiveram a oportunidade de ler, tirar as próprias conclusões, enfim. Mas ele conta a história da Carrie Soto. Ela é uma mulher que se aposentou do tênis, ela jogou tênis profissional por muitos anos. Ela era a melhor do mundo, ela ganhou a maior quantidade de competições do mundo. São 4 grandes competições, né, grandes slams de tênis no ano. Eu não vou me lembrar agora, mas é Wimbledon, Roland Garros, US Open, que é nos Estados Unidos, e eu acho que o Australia Open. Acho que são esses 4 grandes prêmios mundiais de tênis que rolam todo ano, e ela conseguiu ganhar a maior quantidade de prêmios que uma pessoa já conseguiu ganhar. Uma mulher ou uma pessoa, não me lembro agora se o recorte era feminino ou era qualquer outro jogador de tênis. E ela se aposentou. 7 anos depois, uma mulher negra consegue chegar próximo de roubar o lugar dela, né, na história do tênis. E aí ela fica tipo, meu Deus, o que é que eu faço, né? Tipo, eu vou perder a minha importância pra história, eu não vou ser mais a pessoa com a maior quantidade de prêmios mundiais e tal. E aí ela e o pai dela, que já foi treinador dela no começo da carreira, ela e o pai dela voltar aos treinos e tentar concorrer aos grandes prêmios novamente e fazer com que ela consiga manter o número de premiações, o número de prêmios que ela já teve, pra ela conseguir continuar ficando na frente dessa mulher. E aí, obviamente, ela tá parada há 7 anos, gente. Ela vai ter que... E ela tá com 30 e quase 40 anos de idade. Então, assim, já tá difícil, né, pra ela. E aí ela vai fazer todos os treinos e tentar tudo de novo. E a gente vai acompanhando partida a partida, prêmio a prêmio, ela vivendo aquilo tudo. E ela é uma mulher muito dura, sabe? Ela é uma mulher muito fechada, ela é uma mulher muito arrogante, ela é uma mulher muito agressiva. E a gente vai entendendo um pouco as motivações disso, o que aconteceu na vida dela, a relação dela com o pai, a relação dela com outras pessoas, as relações dela amorosas, sabe? Então, assim, tem muita coisa. O livro é interessante porque ele não é um livro tão grande assim, ele tem 300 e poucas páginas, mas é aquilo da Taylor que ela consegue, sabe? Ela consegue criar um personagem de uma maneira tão perfeita e completa, que no final parece que você acompanhou verdadeiramente aquela mulher por alguns anos, sabe? Por alguns meses, até ela participar de todos aqueles negócios. Eu ficava assim, gente, quantos anos que eu tô lendo esse livro? 3 dias. É um livro que facilmente eu conseguiria ter terminado em poucos dias, 2, 3 dias. Isso eu vou adiantar pra vocês. Eu vou adiantar pra vocês que eu amei muito que a Taylor, ela conseguiu criar uma personagem bastante diferente das outras que ela já criou. Eu acho que a Carrie Soto, ela tem um tamanho, uma importância muito parecida com as outras mulheres que a Taylor criou, né, nesse lugar. Tem uma conexãozinha, sim, com outros livros da série, mas é uma conexão muito pequena, não é nada demais, mas tem esse, do multiverso da Taylor Jenkins Reid, tem uma coisa ou outra que você vê ali e fala, olha, isso aqui tem, né, nos outros livros como Daisy Jones e Evelyn Hugo e tal, e Malibu Renasce. Mas, assim, o que eu posso adiantar pra vocês, o único ponto que eu posso adiantar é, eu não acho que é um livro pra qualquer pessoa. Eu acho que esse livro não vai ser todo mundo que vai amar, não que todo mundo ame qualquer coisa, né? Nada assim, uma unanimidade. Mas muita gente ama Evelyn Hugo, muita gente ama Daisy Jones, muita gente ama Malibu. Eu acho que Malibu não teve o mesmo tamanho, o mesmo impacto que esses outros 2 livros, mas eu acho que esse 4º livro, ele é bastante diferente dos outros. No cenário, na dinâmica, é muito focado no tênis. Mas eu vou... Parei de falar. E aí, em um momento futuro, eu digo pra vocês se eu amei mais, se eu amei menos, se eu dei 5 estrelas, se eu favoritei, se eu não dei, se eu achei perfeito, se eu achei que tinha que mudar alguma coisa, se eu achei que foi muito chato de tênis, se não, se eu gostei da parte do tênis ou se eu gostei mais da parte pessoal dela, enfim. Vou deixar um pouco mais o barco andar e eu falo pra vocês mais no futuro. Outro livro que eu li recentemente foi também pro Clube de Apoiadores, foi o livro, a nossa leitura de junho. Foi a leitura de junho, que a gente fez a live essa semana, aquele que não lembra. A live foi domingo, hoje é quarta, na verdade. Tô até confundida. É o Antes que o Café Esfrie, do Toshikazu Kawaguchi. Eu tô quase decorando o nome dele. Eu já tenho esse livro há muito tempo. Esse aqui é um lançamento novo da Valentina, mas esse livro foi lançado há alguns anos atrás. Deixa eu ver aqui se tem a data exata. Ele foi lançado em 2015. Eu acho que eu comprei esse livro em 2020 ou 21. Eu acho que foi 20. Não me lembro. Mas eu comprei esse livro que chama Before the Coffee Gets Cold. Aquele old. Before the Coffee Gets Cold. E eu já tenho ele na capa dura há muito tempo. Não tá aqui, porque eu já tinha lido, então ele ficou lá na minha
minha estante de casa. E ele tem uma capa, a capa gringa é uma capa muito bonitinha. Vou pedir pro Rodolfo botar aqui pra vocês verem. Eu acho uma capa muito bonita. Acho mais bonita do que a capa que a Valentina trouxe. Mas, enfim, capas, coisas e tal. Ele é um livro fininho, tem 200 páginas, a diagramação é muito tranquila. Dá pra se ler esse livro em uns 2, 3 dias. 2 dias, talvez até menos, um dia só. Se você for muito leitor, muito ávido. Ele conta a história de uma cafeteria que fica lá no Japão. É um livro japonês. Ele é um sucesso no Japão. E aí teve uma cafeteria no Japão que você pode voltar no tempo indo a essa cafeteria. Você tem que sentar numa cadeira específica. Eles vão botar um café na sua frente. E você vai pra esse lugar onde você vai imaginar na sua cabeça, voltar no tempo. Só que você não pode sair da cadeira. Logo, você não pode sair do café. Então você vai voltar no tempo pra dentro do café. Então o que você vai voltar no tempo tem que ter acontecido dentro desse lugar. Não é tipo, vou voltar 20 anos lá no restaurante ou no casamento. Não, você vai voltar pro café e você não pode sair da cadeira. E além disso, você tem que voltar pra sua realidade atual antes que o café esfrie. Então você tem que ir bebendo o café e quando o café estiver quase frio, você quiser voltar, você bebe o café, termina de beber o café, vira o café e volta pros tempos atuais. E aí, esse livro, ele é quase que um conjunto de contos que se conectam. Então são 4 histórias, basicamente, que acontecem dentro desse café. Mas assim, não é um livro de contos não, sabe? É uma romance. Mas são 4 personagens, 4 grupos de personagens que vão fazer esse processo de voltar no tempo. Em alguns momentos as histórias se conectam, se misturam, etc. Eu gostei muito do livro, eu achei uma leitura leve, gostosa, divertida, interessantezinha. Mas ele não é um livro profundo, tá? Ele é um livro rápido, um livro de 200 páginas, que tem um monte de personagens. Então não tem como se aprofundar muito, sabe? É realmente uma coisa que não tem muita explicação. Por que volta no tempo? Como que volta no tempo? Por que esse lugar... Não tem essa explicação, tá? Não vai com essa explicação. É um realismo mágico. É uma coisa que ela é pra ser leve, interessante e divertida, mas ao mesmo tempo ela tem umas partes tristes, sabe? Tem umas coisas mais pesadas, de gente morta, de gente que tem problemas mentais, de saúde mental. Não de saúde mental, problemas mentais mesmo. Ele consegue ser pesado em alguns momentos, mas ele é uma leitura bem leve, uma leitura bem rapidinha, sabe? Eu gostei, não amei, mas eu gostei. Eu dei 3,5 estrelas pra ele. Já adianto a vocês que os apoiadores não amaram tanto assim, a maioria, mas algumas pessoas gostaram. Ninguém amou, tá? Mas algumas pessoas gostaram. Eu achei divertido, achei interessante. É um livro que eu vou reler no futuro? Não. Mas talvez se saísse uma continuação, eu acho até que tem contos desse livro, talvez eu lesse. Então assim, foi gostosinho, sabe? Foi interessante, foi legal. Mas não é realmente uma das melhores nem piores leituras do meu ano. Agora, um livro nacional que eu li esse mês, porque eu vou encontrar o autor lá na Bienal. Na verdade, esse vídeo aqui tá saindo depois da Bienal, então já aconteceu o encontro, já tem tudo nos meus stories, etc. Eu já filmei um monte de coisa lá. E eu espero que tenha sido maravilhoso e que não tenha nada dado errado. Por favor. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. E foi o Madame Xanadu, do Aureliano. Eu tenho esse livro na estante há um tempo, eu recebi ele de presente, ele é da Nacional, da Editora Nacional. Eu tava muito tempo pra ler, eu lembro que eu fiz até reação de sinopse dele quando eu recebi. Ele é um livro curto, ele tem 200 páginas, mas ele tem muita ilustração, tá vendo? Ele é um livro bem coloridão, cheio de ilustração. Então eu li esse livro em menos de um dia. Eu li em 4 horas, 5 horas, sei lá, 4 horas. Mas ele é um livro que tem algumas coisas difíceis, tá? Qual que é o ponto aqui? A Madame Xanadu, ela é uma personagem que ela é quase uma persona. Ela é meio que um alter ego de um personagem, de um menino gay. E assim, você não entende muito bem, você vai entender mais pro final se ela é uma drag, o que ela é exatamente. Mas, logo no começo desse livro, a gente vai conhecer a Madame Xanadu, e esse livro ele é contado de uma maneira não muito linear. Então ele é do futuro pro passado, do presente, do passado, do futuro, blá blá. No final, ele amarra. A gente vai conhecer a vida dessa Madame Xanadu. Logo de cara, ela sofreu uma coisa, que a gente vai entender o que é, uma perda muito grande. E ela ficou muito mal, ela ficou muito traumatizada, ela ficou muito deprimida, ela ficou muito mal. Porém, aconteceram algumas coisas boas também na vida dela, mas ela não conseguia muito que aproveitar essa vida dela, mesmo tendo acontecido coisas boas depois de uma coisa muito ruim. E a gente vai conhecer outros personagens nesse livro também, pessoas do círculo da Madame Xanadu, e a gente vai entender um pouco o antes e o depois dessa personagem ser Madame Xanadu e antes dela ser Madame Xanadu. E aí a gente vai conhecer o João. O João é o boy de uma amiga da Madame Xanadu, e o João ele resolve contar a história dela. Então ele vai conversar, entrevistar, entender, discutir, etc, pra montar essa história. Só que a gente vai entendendo tudo isso aos poucos, indas e vindas. Gente, eu comecei esse livro, lendo ele, e eu fiquei assim, legal, interessante, maneiro e tal, mas nada espetacular. Vendo ali personagens diversos, esse livro se passa no Rio Grande do Norte, né, tem uma representatividade nordestina também muito legal. Inclusive, esse é o tema da mesa que eu vou mediar do Aureliano com Pedro Ruas. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre como esse é um autor gay e ainda do Nordeste, ou um autor LGBTQIA+, num geral,
sendo do Nordeste, enfim, e tentando entrar nesse mercado brasileiro como um todo. Mas eu fiquei apaixonado pela forma que ele contou a história, sabe? No final, quando você conecta todos os pontos, quando você entende todas as coisas, todas as motivações, quando essa personagem, ela reflete sobre várias coisas da vida dela, é muito incrível, assim, é muito bem escrito. O ponto é triste, tem um monte de gatilho, suicídio, depressão, tudo isso que vocês podem imaginar, mas é muito legal. É claro que é difícil pra gente, né, que é gay, principalmente nesse mês de junho e tal, a gente lê essas narrativas muito tristes envolvendo personagens LGBTQIA+. Mas eu acho que esse é um livro que ele conta uma história que podia ser muito bem real, de uma maneira muito lúdica, de uma maneira muito bonita, mas ao mesmo tempo a gente não fica aqui, é deprimido porque é gay, se matou porque é gay. Não é isso, entendeu? Não é sobre isso. São pessoas que têm questões mentais, como todos nós temos, de saúde mental, mas que acontecem de serem gays, entendeu? Então eu gostei dessa abordagem de não ficar necessariamente discutindo a sexualidade. Não é uma discussão sobre sexualidade, entendeu? Esse livro não é uma discussão de orientação sexual, não é nada disso. É uma discussão sobre vida moderna, tempos modernos, depressão, amizades e tudo isso, sabe? Nossa, eu amei esse livro, gente. Eu amei, real. Eu não tava com tantas expectativas, mas eu achava que ia ser legal. Por isso que eu comecei a ler, foi o primeiro livro dessa minha maratona bienal que eu fiz, porque eu pensei, acho que vai ser bom, e é um livro curtinho, e eu amei. Amei, de verdade. Na mesma hora eu mandei mensagem pro Aureliano, ele já me seguia, a gente começou a conversar, e eu quero conversar muito mais com ele na Bienal, eu tô muito fã. Outro livro que eu li por causa da minha maratona Bienal também foi o Vivendo nas Entrelinhas, que é da Ju Cerqueira. A Ju Cerqueira, que é booktuber também, né, minha colega de profissão, tem canal há mais tempo do que eu, enfim, também tem mais inscritos do que eu. Eu já assisti a Ju horrores, eu já encontrei com a Ju em outros eventos, outras bienais, etc. E esse é o primeiro livro que ela lança, lançando pela Planeta, né, foi um lançamento agora de maio ou junho, se eu não me engano. Eu recebi esse livro de presente, mas não tá autografado, tá? Se a Ju estiver vendo esse vídeo, eu gostaria de registrar a minha reclamação que não veio autografado. Esse livro conta a história da Heloísa. A Heloísa, ela é casada com o Guto. Ela tá ali próxima dos seus 30 anos, eu acho. Ela tem uns 20 e muitos anos já. Eles moram juntos numa cidade que não é em Vitória, se eu não me engano, que é no Espírito Santo, mas não é a cidade natal deles. Eles se mudaram ali, moram ali há uns 3 anos, longe da família. E a Heloísa, ela é uma professora de história para alunos de ensino médio, se eu não me engano. E o marido dela, o Guto, ele é um advogado, trabalha numa firma de advocacia, aquela coisa toda. A Elo, ela é uma pessoa mais retraída, mais fechada, ela tem um pouco de medo de socializar, ela não sabe muito bem como lidar com as pessoas, lidar com pessoas que ela não conhece, lidar com estranhos e tal, com coisas, situações novas, etc. Mas ela se sente um pouco sozinha, porque o marido tá sempre trabalhando, ele tá sempre fazendo hora extra, ele nunca tá em casa, e ela tá sempre sozinha. E ela já teve o hábito de leitura, mas ela perdeu o hábito de leitura. Tem uma professora que é professora na escola com ela, que é uma mulher lésbica, inclusive. Eventualmente, ela descobre que existe um clube de leitura naquela cidade onde ela mora. E ela decide ir. E ela chega lá, essa professora lésbica também tá lá no clube, e aí ela fica próxima, né? Elas acabam se aproximando, e ela vai conhecer mais outras pessoas nesse clube, e todo mês eles vão ler um livro, que normalmente é um livro clássico. Eu consigo perceber muito essa conexão desses livros do livro aqui com os livros que a Ju normalmente lê, porque a Ju lê muitos clássicos, ela fala muito sobre esses clássicos no canal dela, então tem muito deles aqui. E a Elo, ela vai conhecendo essas novas pessoas, ela vai redescobrindo esse amor pela literatura, ela vai pensando muito sobre isso, sobre os personagens, etc. Só que ela vive um drama dentro de casa, que é um boy meio estranho. Eu não quero entrar em muitos detalhes, porque pode ser um spoiler, mas o boy ele não é um cara, ele não parece ser um cara legal. E ela não tinha amigos antes, entendeu? Ela acaba fazendo novos amigos nesse clube. E ela vai entendendo um pouco melhor questões da vida dela. É isso que eu vou falar de sinopse. Eu achei esse livro muito interessante porque ele mostra essa personagem Elo, e de cara eu olhei pra essa menina e eu pensei assim: ou essa menina tem ansiedade / depressão, ou essa menina tem alguma repressão, ou as duas coisas. E eu achei muito interessante porque eu tô nesse momento, né, de ler mais e falar mais sobre saúde mental, pesquisar mais, entender mais e me entender melhor. Depois que eu fui... É muito engraçado, porque eu sempre soube que eu era uma pessoa ansiosa. E eu sempre tive todos esses medos que a personagem tem também. De fazer novos amigos, de conhecer novas pessoas, de ir pra lugares que ela não conhece, de ir pra conhecer pessoas que ela nunca viu antes, de socializar. Eu sempre tive muito essa dificuldade. Eu nunca tinha entendido muito bem que isso era parte da minha ansiedade, entendeu? Eu achava que a ansiedade era só assim: eu tô muito ansioso pra chegar a tal data, e aí eu não durmo direito, e eu só penso naquilo. E eu fico muito frustrado porque as coisas não acontecem como eu planejo. E tipo, eu tô aprendendo muitas outras coisas sobre a ansiedade e como ela me afeta todos os dias, né? Principalmente como ela tem me afetado mais nos
nos últimos 3, 4 anos. E esse livro foi interessante por isso. Obviamente que eu até quero, na mesa que eu vou fazer com a Ju, eu até quero entender um pouco melhor se essa era a intenção também ou não. Mas eu achei interessante esse ponto de vista dela, porque eu me vejo muito nessa personagem. Embora talvez não pareça pra vocês, mas eu me vejo muito nessa personagem. E eu achei interessante a abordagem que a Ju tem pra esse boy, né, e pra história envolvendo esse boy, e pra tudo que vai acontecer até o final do livro envolvendo esse cara. Não é um tipo de livro que eu normalmente leio, ele é um livro de romance, ele é um livro que aborda muito essa questão da literatura, dos clássicos, etc. A maioria dos livros eu não li, acho que talvez todos. Eu não tenha lido dos livros mencionados aqui, então obviamente eu não consigo me conectar 100% com a história. Mas eu achei interessante, acho que algumas pessoas vão se relacionar, se conectar muito com essa história. Eu acho que é o primeiro livro da Ju, e eu acho que a gente vai ver ainda um avanço, um amadurecimento na escrita, que é natural, normal, todo mundo passa por isso, é muito normal, e os autores vão melhorando ao longo dos livros. Eu acho que tem algumas questões aqui de escrita que eu acho um pouco embelezadas demais, sabe, um pouco floreadas demais, ou algum uso de algumas palavras que eu talvez não usaria se eu fosse escrever. Por exemplo, ela usa assim, apliquei maquiagem. É uma palavra que eu não usaria. Se eu fosse usar pra, vou usar maquiagem, eu vou passar maquiagem, eu vou usar maquiagem, eu vou colocar maquiagem, eu vou me maquiar. Eu não usaria a palavra aplicar. Então é só essas questõezinhas que você vai pegando ao longo do livro, que eu acho que também aos poucos ela vai se soltando, vai achando a própria voz, vai achando o próprio ritmo, e eu acho que vai ficando mais fácil, mais fluido. Mas se você gosta de romance, e se você ficou curiosa com esse boy, curioso com esse boy, quer saber mais sobre essa história, recomendo que leia. Eu esqueci de falar as estrelas, né? Pera aí, eu vou falar as estrelas de todos os livros que eu falei até agora, pra terminar esse vídeo aqui. Já falei de A Espada de Vidro, já falei de Perdida After, eu dei 2 estrelas, acho que eu já tinha falado. Escola de Contos Eróticos eu falei que eu dei 4,5. Órbita de Inverno de 3,5. Carrie Soto is Back, da Taylor, eu não vou falar. Esse é segredo. Antes que o Café Esfrie, eu falei que eu dei 3,5. Madame Xanadu, eu dei 5 estrelas e favoritei. Olha aí. E o da Ju eu dei 3,5. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu falei de vários livros aqui. Eu sempre tento não me alongar, mas eu me alongo. Acabam virando mini resenhas e tal. Mas me conta aqui embaixo se vocês já leram esses livros. Se vocês não leram, quais que vocês querem ler? Porque tem muita dica boa aqui, hein? Tem dica boa sim. Tem dica ruim também. Tem coisa ruim também. Tem coisa ruim. Mas tem coisa boa pra vocês procurarem. A dica, pra mim, a dica de ouro desse livro, desse vídeo aqui, é o Madame Xanadu. Não vou falar de Carrie Soto. Carrie Soto não entra nesse ranking, tá? Não quero falar muitos detalhes. Mas eu falei pra vocês que amei, né, Carrie Soto. Então, obviamente, Carrie Soto também. Mas vocês não podem agora porque não saiu. Mas Madame Xanadu é uma super dica se você não leu ainda. Autor nacional, incrível. Primeiro livro dele também, uma delícia, tá? Bom, dá um gostei nesse vídeo que me ajuda muito. Se inscreve no canal, gente. Pelo amor de Deus, dá like sempre. Porque ajuda a divulgar. Assiste na primeira hora. Não esquece, tá? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.